Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Taxa de confinamento aumenta em fevereiro e maior volume de animais pode impactar mercado entre abril e maio, aponta a CPEA. Açúcar em Nova York recua, com olhares se voltando para a safra brasileira de cana-de-açúcar. Clima quente e seco no Brasil pode prejudicar a qualidade dos grãos, alerta especialista. Milho na B3 supera os R$ 86 por saca, com oferta restrita no curto prazo. Avanço da colheita no Brasil e chuvas na Argentina pressionam soja em Chicago. E a quarta-feira foi de queda nas cotações da vaca e também da novilha no estado de São Paulo. Pelo menos até agora, segundo a Scott Consultoria, não houve um aumento expressivo aí na demanda por carne bovina e com as ofertas atendendo aí as escalas de abate, principalmente com o aumento na oferta de fêmeas nessas escalas de abate, o ritmo do mercado está bastante lento. O boi gordo segue negociado a R$ 315 nas praças paulistas, a vaca perdeu R$ 1 negociada a R$ 284 e a novilha também caiu R$ 1 a R$ 302 por arroba. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 5 delas tiveram reajustes nos preços, todas sinalizando aí queda nas cotações. Vamos aos preços de algumas dessas praças, destaques aí para o Triângulo Mineiro que fechou a R$ 295. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 303 também em queda, e o norte do Mato Grosso recuando também a cotação, R$ 303 por arroba no dia de hoje. O CPEA divulgou essa semana, em parceria com a DSM, um levantamento com a taxa de ocupação dos confinamentos brasileiros ao longo do mês de fevereiro. E o resultado é um aumento médio de 1,6% em relação a fevereiro de 2024. Segundo o relatório, esse crescimento do número de animais confinados pode impactar o mercado, especialmente nos meses de abril e maio. Entre os fatores que contribuem para esse movimento estão os bons preços da arroba do boi gordo lá no início do ano. Isso acabou estimulando aí os pecuaristas a fecharem os animais, e também a estabilidade nos preços dos insumos, principalmente nos preços da reposição. Vamos ver como estão os negócios na B3. Finalização de hoje negativa para os principais vencimentos. Fevereiro recuando 0,14% a R$ 313,90. Março, que é o mês de referência agora, R$ 303,60, queda de 1,27%. E abril, R$ 301, queda de 0,59%. Sobre essa história de confinamento, Felipe Fabre, da Scott Consultoria, apontou que o cenário para o primeiro giro de confinamento nesse ano deve ser bastante desafiador aí para o pecuarista. Segundo ele, para um boi gordo vendido em junho com valor de R$ 300 por arroba, os preços atuais do boi magro e do milho deixam uma margem bastante apertada aí para o pecuarista em São Paulo. Se essa cotação continuar recuando, daí sim a gente pode ver um produtor, um pecuarista tendo prejuízos. Vamos ver o que diz o Felipe Fabre aí durante a entrevista ao Notícias Agrícolas. O que eu enxergo para a temporada, para o confinamento nesse ano? Um primeiro giro pouco atrativo, tá? Um primeiro giro hoje que, quando a gente pega o preço olhando para São Paulo como referência, quando a gente pega o preço do boi magro, pega o preço do milho e o preço futuro do boi gordo, a gente não tem uma margem operacional para o confinador, tá? A gente, se for ter algum lucro ali, dependendo da estratégia, dependendo do momento, de uma trava de preço, teria um lucro de R$ 25 a R$ 30 por arroba. Então, um boi hoje de R$ 300 pro confinador, pensando na saída dele, entrada agora em abril, que é quando o primeiro giro começa a ter mais apetite, né? Quando o confinamento realmente começa a operacionalizar o primeiro giro, se fosse entrar com um boi magro no primeiro giro, com o preço que a gente tem hoje de boi magro, girando ali na casa de 4.400 aproximadamente para São Paulo, com um custo da diária aqui em São Paulo na casa de 17 a 18 reais, e um boi gordo sendo vendido ali no final de junho, começo de julho, na casa de 300 reais, a gente não tem margem, tá? Seria no máximo aí um lucro de 25 a 30 reais por cabeça.
Então é um mercado que, para primeiro giro, na nossa visão, ele vem bem pressionado com o aumento dos principais custos de produção relacionados a ele. Quando a gente pega o milho, né? O indicador CPEA do milho subiu só agora em fevereiro 13%. Nosso levantamento indicando aqui para o milho base Campinas uma referência hoje na casa de R$ 81 por saco. Tá? Então, um mercado que teve os seus custos de produção subindo, e não foi só o milho, estou destacando aqui o milho, mas quando a gente pega o farelo de algodão, subiu o preço também, tanto 28% de proteína bruta quanto de 38%. O preço da polpa cítrica, pensando em componentes ali, tanto os proteicos quanto os energéticos, o preço da polpa cítrica também subiu no final do ano passado. Então, um mercado que entra para uma perspectiva de crescimento, com base no que a gente reportou no benchmarking do Confina Brasil, mas com desafios operacionais nesse primeiro giro, que, na minha interpretação, devem diminuir o ímpeto do confinador. Devem reduzir a quantidade de cabeças num primeiro giro e aí um segundo giro talvez entrando mais forte nesse mercado, nessa temporada de 2025. E o mercado do açúcar encerrou com quedas importantes de 2 a 4%. O mercado passou a precificar o tamanho da safra brasileira, que apesar de ter sofrido aí com a estiagem prolongada e também com as queimadas em 2024, acabou passando por uma recuperação. Entre outubro e dezembro, as chuvas favoreceram as áreas de cana aqui no Brasil. De acordo com o Marcelo de Bonifácio, analista da Stonex, a safra 24-25 deve fechar com uma produção aí de 621 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Para a safra atual, a expectativa é de uma área colhida menor, mas ainda assim com uma produção acima do que se chegou a projetar no final do ano passado. Vamos ver as cotações. Cotação do açúcar em Nova York, 1º março, 20,64 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 82 pontos. O maio, 19,59, queda de 38 pontos, e julho 19,23 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 32 pontos. Vamos aproveitar e ver Londres. Londres também teve um dia negativo. O maio, 554,70 dólares por tonelada, uma perda de 910 pontos. O agosto, 538,20, uma queda de 740 pontos. E o outubro, 529,20, uma queda de 610 pontos. São os números, portanto, negativos do dia para o açúcar nas bolsas internacionais. Agora o mercado do café. Os preços do café tiveram mais uma sessão de queda em Nova York nessa quarta-feira. O mercado segue bastante volátil, passando por um período de realizações de lucros e ajustes técnicos após as fortes altas registradas desde o final de janeiro. Segundo analistas internacionais ouvidos pela Reuters, traders indicam que existe aí uma preocupação crescente com o consumo de café. Os consumidores estariam reagindo às fortes elevações dos preços e começando aí a restringir a demanda. Na prática, isso poderia exercer mais pressão aí sobre as cotações. Vamos ver então como encerraram os preços lá em Nova York. Para março, 379,45 centavos de dólar por libra-peso, ou 3 dólares e 79 por libra-peso, uma queda de 105 pontos. Maio fechou com 70 pontos de baixa a 375,20 centavos de dólar por libra-peso, e o julho 365,60, uma queda de 130 pontos. Já o café robusto fechou o dia com ganhos pequenos, mas com ganhos aí porque acabou registrando queda no nível dos estoques monitorados pela ICE. A gente vê na tela março a 5.428 dólares por tonelada, uma queda de um pontinho. Já o maio recuperou 3 pontinhos a 5.410 e o julho 5.373 dólares por tonelada, uma alta aí de 4 pontos, nada muito relevante, mas enfim, o café robusto acabou encerrando aí com ganhos para os principais vencimentos. Vamos ver lá nas praças comercializadoras como se comportaram as cotações. Em Machado, no sul de Minas, R$ 2.320 por saca de 60 quilos, uma queda importante de 4,53%. Espírito Santo do Pinhal também caindo nessa média, 4,8% a R$ 2.380.
E a média para o Rio Grande do Sul ficou em R$ 2.395, uma queda de 4,01%. Esses são os números nas praças comercializadoras. Apesar das baixas contínuas entre os preços do café, os fundamentos não mudaram. E há um agravante que já começa a preocupar, pelo menos do lado da produção, mas que ainda não chegou ao mercado. Quem fez esse alerta para a gente foi o Jonas Ferraresco, ele é engenheiro agrônomo, consultor em cafeicultura. Segundo o Jonas, as altas temperaturas podem afetar a qualidade dos cafés nessa época de granação. Veja o que pode acontecer aí com o grão nesse momento de construção aí da produtividade. Coração negro é um distúrbio fisiológico da planta, que acontece quando você olha o fruto por fora, ele está verde, bonito, parece que está normal, e quando a gente corta ele no canivete, o produtor corta ele no canivete, por dentro as duas sementes, nos espaços delas, que a gente chama de loja, né, estão enegrecidas. Isso acontece por causa dessa questão de temperatura e falta d'água. A planta ela está num processo final, né, de enchimento e granação, e um estresse intenso, ocasionado geralmente por clima, ele acaba que afeta essa fase final. Então a planta, a semente, ela entra em processo que ela começa a se degradar em certos termos, então ela fica escura. E essa semente ela tem um peso muito pequeno, né? O volume também. E o que pode vir, que é mais preocupante, que o produtor tem que ficar atento, que é um possível surto de bicho mineiro, né? Com as temperaturas mais altas, menos chuva, é possível que a gente tenha um surto de bicho mineiro em algumas regiões, e também do ácaro vermelho, que também ele pode vir com esse clima seco, né? Então, o produtor tem que ficar atento a essas duas pragas aí nos seus cafeeiros. E as cotações do milho na bolsa em Chicago sentiram aí a pressão vinda das quedas na soja e também no trigo nessa quarta-feira. Ainda do lado negativo dos fundamentos, os últimos dias têm registrado volta das chuvas aí para a Argentina para aliviar a pressão sobre as lavouras lá daquele país. Soma-se a isso a expectativa do mercado de que os produtores dos Estados Unidos vão aumentar o plantio de milho na próxima safra, indicação que deve ser confirmada aí no próximo Outlook Forum do USDA, que será divulgado nos próximos dias, quinta e sexta-feira dessa semana. Vamos às cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem março recuando 1,5 a $4,78 por bushel, maio 4,93, uma queda de 0,75 e julho 4,98, uma queda de 0,75 também. No Brasil, o milho continua subindo na B3 com o contrato março 25 ultrapassando a casa aí dos R$ 86 por saca. É isso mesmo, a gente confere agora a cotação. Março, 86,40 fechamento de hoje, uma alta de 1,83%, mas subiu ainda mais 1,85% a R$ 82,20 e julho, R$ 74,22 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,16%. Dá para perceber a diferença aí no movimento de alta entre os contratos mais próximos e o contrato mais longo, julho já representando aí a chegada da safrinha no Brasil. A oferta limitada é o que mantém os preços firmes no mercado físico, enquanto a prioridade segue na colheita da soja. O milho safrinha também enfrenta desafios como o plantio atrasado e janela de semeadura mais curta. O analista da Earth Daily Agro, o Felipe Reis, destacou essa preocupação com a janela de plantio e os prejuízos que podem acontecer com o milho plantado fora de época. Veja o que ele diz. Nós temos uma umidade do solo baixa em algumas regiões importantes, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Para esse momento, a preocupação é baixa e até mesmo essa baixa precipitação tem sido favorável para que os produtores consigam plantar o mais rápido possível, tá? E isso por quê? Porque a época das águas, a época das chuvas, ela está terminando. Ali, a partir de março, o volume de chuvas já começa a diminuir e também a radiação solar. A planta ela precisa não só de água, mas de luz para se desenvolver bem.
Tá? Então, quando a gente tem um plantio tardio, a gente tem provavelmente um menor volume de chuva, se for um ano típico, e com toda certeza uma menor luminosidade para o desenvolvimento dessas plantas. Então, sem preocupação quanto à umidade do solo neste momento, tá? De fevereiro até 10 de março, meados de ali de março. Após isso, a gente começa a já chamar mais atenção à umidade do solo. Para Mato Grosso, é importante que os produtores consigam realizar o plantio dentro da próxima semana, né, finalizar o plantio ou tentar plantar a maior parte possível dos seus terrenos, mas alguma coisa ainda deve ficar ali para o fim da primeira quinzena, início da segunda quinzena de março, e isso é onde chama mais atenção. A gente tem que analisar o quanto do milho safrinha é, em Mato Grosso ficará como um plantio tardio. Aí a gente começa a trabalhar as nossas estimativas de produtividade baseado no plantio tardio, o que vai reduzir possivelmente o potencial produtivo das lavouras do Mato Grosso. E o mercado da soja começou o dia com leves baixas, mas à medida que o dia foi passando, essa baixa foi se intensificando e o movimento de queda acabou finalizando aí a sessão com baixas que chegaram a quase 10 pontos nos contratos mais negociados. Sem novidades fundamentais, Chicago foi pressionada pelo avanço da colheita no Brasil, pela melhora também dos embarques aqui no Brasil e pelas previsões de chuvas na Argentina. Os modelos têm apontado, os modelos climáticos têm apontado aí para chuvas de até 280 milímetros em Buenos Aires, La Pampa e também no sul de Córdoba e Santa Fé, regiões importantes de produção naquele país. A região central da Argentina deve registrar volumes moderados de chuvas, mas ainda assim as chuvas voltando aí, portanto, para as áreas produtoras da Argentina e isso ajudando a pressionar as cotações. Vamos ver como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente tem o março fechando a 10 dólares e 24 centes por bushel, com queda de 6 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 41 centes por bushel, perdendo 7 pontos e meio. E o julho, 10 dólares e 56 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. Muito bem, agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nessa quarta-feira após novos dados de emprego bem acima do esperado pelo mercado. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil gerou 137 mil empregos formais em janeiro desse ano. O resultado representa uma queda de quase 21% em relação a janeiro do ano passado, mas foi 3 vezes maior do que o esperado pelo mercado. Números de empregos são importantes aí na medição da inflação. Quanto mais gente trabalhando, mais gente consumindo, isso, diante de uma oferta mais restrita, pode provocar, sim, aumento da inflação e também isso influencia na alta dos juros. Inflação em alta, juros altos para combater a inflação. Investidores também monitoraram os balanços corporativos do dia, com destaque aí para os números da Petrobras. Dessa forma, o dólar encerrou hoje com uma alta de 0,66% a R$ 5,79. Muito bem, essas são as informações do dia de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que todas as notícias completas estão disponíveis para você no site Notícias Agrícolas. Basta acessar noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a partir de amanhã temos números dos Estados Unidos, são os primeiros números da próxima safra americana que serão divulgados aí pelo Outlook Forum e você tem todas essas informações aqui no site em primeira mão para você, tá certo? Grande abraço para você, até amanhã.